O que vemos quando olhamos para o universo será apenas um mosaico distante de estrelas e galáxias, ou uma janela para compreender a origem de tudo o que existe, desde que o ser humano ergueu os olhos ao céu noturno. A escuridão pontilhada por luz sempre carregou mistérios maiores do que a mente poderia abarcar. Cada ponto luminoso, cada centelha de energia, há bilhões de anos-luz, guarda histórias que antecedem a própria formação da Terra. O telescópio espacial James Webb não é apenas um instrumento científico. É uma chave que nos permite abrir as portas de um tempo imensurável. Um olhar capaz de perscrutar os primeiros instantes do cosmos em busca de respostas que talvez mudem para sempre a forma como compreendemos a nossa existência. O James Webb nasceu de uma ambição quase poética: observar o invisível, enquanto o Hubble, seu predecessor, nos presenteou com imagens espetaculares do universo visível. O Webb foi projetado para enxergar além daquilo que os olhos humanos podem captar. Sua visão se estende ao infravermelho, o domínio da luz esticada pelo tecido do tempo. A radiação ancestral que viajou bilhões de anos antes de ser capturada é como se ele tivesse sido concebido para escutar o eco primordial do universo. Um sussurro quase apagado, que ainda ressoa do nascimento das primeiras estrelas e galáxias. Mas por que buscar tão longe? Talvez porque, ao olharmos o passado cósmico, nos aproximamos de algo essencial. Compreender como o universo se transformou do caos primordial em mundos capazes de abrigar vida. Em cada uma das descobertas do Webb, há não apenas dados científicos, mas também reflexos de nossa própria jornada como espécie, que insiste em decifrar o mistério de sua origem. O telescópio, lançado em dezembro de 2021, não foi apenas o triunfo de engenheiros e cientistas. Ele foi também o triunfo da persistência humana. Foram décadas de atrasos, revisões e desafios técnicos quase insuperáveis. Cada parafuso, cada painel solar, cada segmento de espelho banhado a ouro foi pensado com a delicadeza de quem compreende que o menor erro significaria o fracasso de uma missão avaliada em bilhões de dólares. Ao se desdobrar no espaço a milhares de quilômetros da Terra, o Webb realizou uma espécie de coreografia cósmica, abrindo-se em silêncio absoluto, como uma flor metálica que desvela sua essência ao vazio infinito. E foi a partir desse momento que os olhos do mundo se voltaram para ele. As primeiras imagens divulgadas foram mais do que simples registros astronômicos. Elas eram uma epifania, galáxias distorcidas pela gravidade, estrelas em formação envoltas em poeira cósmica, nebulosas pintadas em cores que jamais imaginaríamos. O Webb nos mostrou que o universo é ao mesmo tempo mais violento e mais belo do que nossos sonhos mais ousados. Entre suas maiores revelações está a capacidade de observar galáxias formadas pouco depois do nascimento do universo. Imagine por um instante, a luz dessas estruturas começou sua jornada quando nem mesmo a Via Láctea existia. Ao capturá-la, não apenas testemunhamos o passado, mas quase tocamos a fronteira do tempo. Essa é a magia do Webb. Cada fóton registrado é uma cápsula de memória cósmica, uma lembrança preservada que nos conecta ao princípio de tudo. Mas o Webb não olha apenas para o distante, ele também voltou seu olhar para os mundos próximos, dentro de nossa própria galáxia. Ao analisar atmosferas de exoplanetas, o telescópio já identificou sinais de moléculas fundamentais, como vapor d'água e dióxido de carbono. Essas descobertas são mais do que curiosidades astronômicas. Elas reacendem a questão que persegue a humanidade desde sempre. Estamos sozinhos. Se há atmosferas, há potencial para oceanos. E se há oceanos, talvez haja vida. É impossível não se perder em reflexões diante dessas revelações. Quando olhamos para mundos a centenas de anos-luz e encontramos indícios de química familiar, é como se o universo sussurrasse
que a vida não é uma exceção, mas talvez uma regra. O Webb, com seu olhar profundo, torna-se um mensageiro de possibilidades, trazendo pistas de que a vastidão pode estar mais povoada do que jamais ousamos acreditar. No entanto, cada resposta traz também novas perguntas. Se observamos o nascimento das primeiras galáxias, o que havia antes delas? Se encontramos moléculas essenciais em mundos distantes, que formas de vida poderiam ter evoluído ali? Se a própria matéria que compõe nossos corpos é forjada no coração das estrelas, até que ponto somos não apenas filhos da Terra, mas filhos do cosmos? O Webb nos obriga a reconsiderar nossa posição no universo. Ele nos lembra que a Terra, com toda a sua complexidade, é apenas um ponto azul, orbitando uma estrela comum. E ainda assim, é a partir desse ponto que ousamos compreender a totalidade do cosmos. Essa ousadia é o que move a ciência, mas também é o que dá sentido à nossa curiosidade. Estamos apenas no início da jornada. Cada nova imagem, cada espectro de luz analisado pelo Webb é um convite a mergulhar ainda mais fundo. O universo revela-se não como um enigma a ser resolvido de uma vez por todas, mas como uma sinfonia infinita, cujas notas soam em escalas de bilhões de anos. Mas a grande questão permanece: até onde conseguiremos ir? E se o Webb nos mostrar não apenas mundos semelhantes ao nosso, mas também sinais inequívocos de vida, estaremos preparados para encarar a imensidão de não sermos únicos? Essa é a promessa e também o dilema que se abre diante de nós. A missão do James Webb não é apenas científica, ms filosófica. Ele não apenas revela imagens do universo, mas devolve à humanidade um espelho cósmico. Ao contemplar essas visões, somos forçados a encarar a pergunta que ecoa desde o início da história: quem somos? Afinal, neste vasto oceano de estrelas, se você se fascina por jornadas como esta, que desvendam os cantos mais profundos do conhecimento, considere estar conosco nesta exploração contínua. Nossa busca por respostas é constante, e ter a sua companhia torna a viagem mais significativa. O Webb não surgiu de um dia para o outro. Ele foi sonhado, planejado e redesenhado ao longo de décadas. O embrião do projeto nasceu ainda nos anos 90, quando o telescópio Hubble deslumbrava o mundo com suas imagens inéditas do universo. Se o Hubble era uma janela aberta para as estrelas, havia cientistas que já desejavam construir não apenas uma janela maior, mas uma porta para dimensões invisíveis da realidade. O conceito era ousado: um telescópio que não olharia principalmente no espectro da luz visível, mas no infravermelho. Uma faixa do espectro eletromagnético que permite atravessar nuvens de poeira cósmica e enxergar objetos escondidos. Seria como dotar a humanidade de uma visão noturna cósmica, capaz de revelar o nascimento de estrelas ocultas, a formação de planetas e até mesmo o eco remoto do próprio Big Bang. Mas transformar essa visão em realidade não seria simples. O Webb enfrentou atrasos, cortes de orçamento e críticas severas. Por diversas vezes, seu futuro esteve em risco. Houve quem dissesse que jamais sairia do papel, que era um sonho impossível. Cada atraso custava milhões de dólares. Cada problema técnico parecia um abismo. E, no entanto, a persistência venceu. A ciência tem esse traço quase teimoso. Quando algo pode expandir o horizonte humano, há sempre quem lute para que não se perca. Uma das maiores inovações do Webb foi seu espelho. Ao contrário do Hubble, cujo espelho tinha pouco mais de 2 metros de diâmetro, o Webb precisaria de uma superfície muito maior para coletar luz suficiente das profundezas do cosmos. O resultado foi um espelho segmentado de mais de 6 metros, composto por 18 peças hexagonais banhadas a ouro. Cada uma dessas peças foi ajustada com precisão nanométrica, de modo que, quando unidas, formassem uma superfície quase perfeita. Mas havia um dilema: como lançar ao espaço um espelho tão gigantesco?
A resposta foi dobrá-lo, assim como uma flor fechada que desabrocha apenas em seu habitat natural. O Webb foi projetado para se desdobrar apenas quando já estivesse além da atmosfera terrestre. Essa engenharia ousada transformou o lançamento em um espetáculo de tensão. Se qualquer peça falhasse, se qualquer engrenagem não se abrisse, a missão estaria condenada. E havia ainda o escudo solar. O Webb não poderia funcionar em temperaturas elevadas. Seus instrumentos precisavam estar resfriados a quase 230 graus negativos. Para isso, foi construído um escudo do tamanho de uma quadra de tênis, composto por 5 camadas ultrafinas de um material resistente ao calor, cada uma refletindo e dispersando a radiação solar. Esse escudo também precisaria se desdobrar no espaço, em silêncio absoluto, em um balé de engenharia que nenhum ser humano poderia reparar caso falhasse. Para garantir a segurança da missão, os engenheiros decidiram posicionar o Webb em um local muito além da órbita terrestre. Diferente do Hubble, que gira em torno da Terra, o Webb foi enviado para o chamado Ponto de Lagrange 2, a cerca de 1,5 milhão de quilômetros de distância. Esse ponto especial do espaço oferece estabilidade gravitacional, permitindo que o telescópio acompanhe a órbita da Terra em sincronia. Mas essa distância também trazia um risco imenso, nunca haveria conserto. Ao contrário do Hubble, que foi visitado por astronautas para reparos, o Webb teria apenas uma chance de funcionar. O lançamento, em dezembro de 2021, foi acompanhado pelo mundo inteiro. Quando o foguete Ariane subiu ao céu carregando o telescópio, milhões de olhos se voltaram para aquele instante. Havia tensão, mas também havia esperança. Estávamos assistindo não apenas ao envio de um objeto metálico ao espaço, mas ao envio de um sonho coletivo. E então veio a fase mais delicada, a abertura. Por semanas, o Webb realizou manobras complexas. Primeiro desdobrou seus painéis solares. Depois, lentamente, abriu o vasto escudo protetor. Cada etapa era acompanhada em silêncio, cada movimento registrado com ansiedade. O mundo sabia que um único erro bastaria para comprometer décadas de trabalho. Mas, contra todas as expectativas mais pessimistas, o telescópio se abriu perfeitamente. O espelho dourado refletiu a escuridão, e a flor cósmica estava pronta para florescer. Em julho de 2022, as primeiras imagens foram reveladas. Elas não eram apenas belas, eram um manifesto. O Webb mostrou galáxias distorcidas pela gravidade, revelando o efeito previsto pela teoria de Einstein de que a luz pode ser curvada por massas gigantescas. Mostrou berçários estelares onde só víamos escuridão antes. Mostrou mundos alienígenas orbitando estrelas distantes, sugerindo a presença de moléculas fundamentais para a vida. A humanidade foi tomada por uma sensação ambígua. Ao mesmo tempo em que nos sentimos minúsculos diante da vastidão, também nos sentimos engrandecidos por nossa capacidade de compreender. O Webb não trouxe apenas imagens. Ele trouxe perguntas que ecoam em nosso íntimo. Se podemos enxergar tão longe, até onde poderemos ir? Se podemos decifrar atmosferas de planetas a centenas de anos-luz, que segredos ainda nos aguardam? Mas talvez o mais impressionante tenha sido a noção de tempo que ele nos devolveu. Cada fóton captado pelo Webb havia viajado por bilhões de anos antes de ser registrado. Isso significa que o que vemos não é o presente, mas o passado profundo. O telescópio se transformou em uma máquina do tempo, mostrando o universo quando ele ainda estava em sua infância. Galáxias que se formaram pouco depois do Big Bang surgiram diante de nossos olhos como fantasmas ancestrais. E aqui surge a pergunta inevitável: o que significa observar a infância do cosmos? Se conseguimos ver tão perto do momento em que tudo começou, poderemos algum dia vislumbrar a própria origem? É neste ponto que o Webb ultrapassa a ciência e entra no domínio da filosofia. Ao estudar o nascimento das primeiras galáxias, ao identificar os elementos químicos fundamentais que se espalharam
Após as primeiras explosões de estrelas, o telescópio nos confronta com uma reflexão desconcertante. Tudo o que somos já estava ali, no início. O carbono de nossos corpos, o oxigênio que respiramos, o ferro em nosso sangue, tudo nasceu nos fornos ardentes das primeiras estrelas. Somos, de fato, poeira estelar. Mas com o Webb, essa frase deixa de ser metáfora e se torna constatação. E se toda a matéria que compõe nossos corpos vem do universo primordial, até que ponto não somos apenas visitantes, mas parte inseparável dele? O Webb nos convida a encarar o universo não como algo distante, mas como a nossa própria casa em escala ampliada. Ainda assim, uma questão permanece suspensa, quase como um sussurro vindo das profundezas. Se o Webb já nos mostrou o nascimento das galáxias e revelou atmosferas em exoplanetas distantes, o que acontecerá quando encontrarmos indícios claros de vida em outro mundo? Estaremos prontos para encarar essa revelação? A cada nova imagem, a cada espectro de luz analisado, essa possibilidade se aproxima. O Webb não apenas olha para o cosmos, ele olha para dentro de nós mesmos, para nossos limites e nossas esperanças. A jornada que começou com um sonho agora nos leva a encarar a mais antiga de todas as perguntas. Estamos realmente sozinhos? As primeiras imagens do Webb não foram apenas belas fotografias, elas eram janelas abertas para dimensões do universo que jamais tínhamos contemplado. Quando o telescópio voltou seu olhar dourado para os berçários estelares, revelou algo mais do que poeira e gás. Mostrou o drama cósmico da criação. Um espetáculo silencioso em que estrelas nascem em meio a tempestades de radiação, moldadas por forças que desafiariam qualquer imaginação. Um dos exemplos mais marcantes foi a nebulosa de Carina. Até então, ela já era conhecida como uma das regiões mais fascinantes da Via Láctea. Mas quando o Webb a revelou em infravermelho, descobrimos um novo universo dentro dela. Pilares colossais de poeira surgiram diante de nós, esculpidos como torres por ventos, estelares invisíveis. Ali, estrelas jovens queimavam em um frenesi de energia, iluminando seus arredores como tochas em meio ao caos. O que antes parecia escuridão revoluce, cheio de vida cósmica, um lembrete de que o nascimento das estrelas é também o nascimento dos átomos, que um dia formariam planetas e talvez organismos conscientes. Mas o Webb foi além da beleza. Com sua visão penetrante, conseguiu atravessar cortinas de gás e enxergar estrelas, informação que jamais havíamos detectado. Cada ponto luminoso escondia em si o futuro de sistemas planetários inteiros. É como se estivéssemos testemunhando a infância de sóis que, daqui a bilhões de anos, poderiam iluminar mundos habitados. O telescópio também voltou sua atenção para a nebulosa do Anel Sul, uma nuvem de gás em expansão formada pelos últimos suspiros de uma estrela moribunda. Antes, acreditava-se que essa nebulosa fosse simples, quase simétrica, mas o Webb mostrou sua verdadeira complexidade. Camadas sobrepostas, estruturas concêntricas, detalhes minuciosos que revelavam o delicado processo de morte estelar. E aqui reside uma lição profunda. O fim de uma estrela não é apenas destruição, é também criação. Os elementos expelidos nessa dança final alimentam o espaço ao redor, enriquecendo o universo com a matéria-prima que dará origem a novas estrelas e planetas. Em cada estrela que morre, há um renascimento silencioso. Ao observar tais fenômenos, o Webb nos obriga a refletir sobre a natureza cíclica do cosmos. Nada nasce do nada, nada desaparece completamente. A energia e a matéria se transformam, se reciclam em um fluxo eterno que conecta o nascimento das galáxias ao sangue que corre em nossas veias. E não foi apenas dentro da Via Láctea que o Webb deixou sua marca. O telescópio também revelou detalhes sem precedentes de galáxias distantes. Algumas vistas como eram há mais de 13 bilhões de anos.
Uma das imagens mais emblemáticas foi o chamado Campo Profundo, onde centenas de galáxias aparecem comprimidas em um único fragmento do céu. Muitas dessas galáxias nunca haviam sido vistas antes. Algumas eram tão antigas que sua luz começou a viajar pouco depois do Big Bang. O Webb nos mostrou que o universo jovem era um lugar de intensa atividade. Galáxias pequenas se fundiam, colidiam e se transformavam em sistemas maiores, em um balé de forças gravitacionais. É nesse processo que a estrutura do universo foi moldada. Ao contemplar essas imagens, percebemos que até mesmo a harmonia das espirais galácticas nasceu de choques violentos e de eras de turbulência. Mas talvez o aspecto mais intrigante seja que o Webb não apenas registrou a forma dessas galáxias primitivas, ele também analisou sua composição. Com seus instrumentos de espectroscopia, identificou elementos químicos presentes nelas: hidrogênio, hélio, oxigênio e carbono, os mesmos blocos fundamentais que compõem nossa biologia. Já estavam ali, espalhados pelo universo jovem. É uma lembrança de que os ingredientes para a vida estavam presentes desde muito cedo, aguardando apenas os cenários adequados para florescerem. E ainda assim, a visão do Webb não nos entrega respostas prontas. Pelo contrário, ela intensifica o mistério. Se galáxias tão antigas já exibiam elementos essenciais, quão rapidamente o universo se organizou após o Big Bang? Será que a vida poderia ter surgido em algum canto remoto muito antes de nós? E se isso aconteceu, onde estariam esses ecos de consciência? O telescópio também nos presenteou com visões distorcidas da realidade. Em algumas imagens, vemos galáxias alongadas multiplicadas, dobradas como se refletidas em um espelho cósmico. Esse fenômeno é conhecido como lente gravitacional, previsto por Einstein em sua teoria da relatividade geral. Massas gigantescas, como aglomerados de galáxias, deformam o espaço-tempo ao seu redor, curvando a trajetória da luz. O Webb capturou esses efeitos com uma clareza jamais vista, transformando o universo em um espelho líquido, onde o passado se reflete em formas surreais. A lente gravitacional não é apenas um espetáculo visual. Ela é também uma ferramenta. Graças a ela, podemos observar objetos ainda mais distantes, galáxias tão tênues que seriam invisíveis de outra forma. O universo, em certo sentido, nos oferece sua própria lupa natural. O Webb, ao utilizá-la, ampliou nossos horizontes para regiões do cosmos que jamais imaginaríamos acessar. Em meio a essas descobertas, há uma sensação inevitável de vertigem. Quando olhamos para essas imagens, não estamos apenas contemplando paisagens cósmicas, estamos encarando o passado em sua forma mais pura. Cada fóton captado pelo Webb viajou por bilhões de anos antes de chegar até nós. Ao vê-lo, estamos testemunhando instantes que antecedem nossa própria existência, como se folheássemos as páginas de um livro ancestral escrito em luz. Mas o que significa de fato observar o nascimento e a morte das estrelas, a dança das galáxias e a poeira cósmica que nos antecede? Talvez signifique encarar a inevitabilidade da transformação. Se o universo se reinventa continuamente, se até mesmo as galáxias são fruto de choques e metamorfoses, o que isso nos diz sobre nossa própria vida? Talvez que a impermanência não seja uma ameaça, mas a essência de toda a criação. Ainda assim, um enigma persiste. Ao revelar a infância do cosmos, o Webb também nos aproxima da pergunta mais inquietante. Se já encontramos elementos essenciais à vida em eras tão remotas, será que o universo carrega em sua memória não apenas estrelas e galáxias, mas também histórias de civilizações desaparecidas? Talvez o próximo olhar do Webb não nos mostre apenas nebulosas ou colisões cósmicas. Talvez nos revele indícios de algo ainda mais profundo, sinais sutis de que não somos os primeiros a perguntar quem somos neste oceano de estrelas. O silêncio do cosmos é uma tapeçaria de perguntas,
e cada ponto luminoso que o James Webb contempla carrega uma resposta escondida em camadas de distância e tempo. Na jornada que empreendemos até aqui, já vimos como este telescópio ousou olhar para trás no tempo, decifrando galáxias primitivas, estrelas em nascimento e rastros de mundos ainda incertos. Mas agora, ao avançarmos, entramos em um domínio onde o universo se mostra em sua dimensão mais paradoxal, vasto e, ao mesmo tempo, íntimo. Porque neste capítulo falaremos sobre como o Webb não apenas sondou os confins mais antigos do cosmos, mas também aproximou-se de mundos que orbitam estrelas vizinhas, oferecendo pistas de que talvez não estejamos tão sozinhos quanto supomos. Quando a humanidade ergueu pela primeira vez seus olhos para o céu, a ideia de outros mundos era apenas mito, poesia ou crença. Hoje, no entanto, a ciência transformou a imaginação em método. Os exoplanetas deixaram de ser uma hipótese distante e tornarem-se um campo fértil de descobertas. Antes do James Webb, sabíamos da existência de milhares deles, mas os detalhes permaneciam envoltos em sombras. Eram apenas números em catálogos, órbitas calculadas e massas estimadas. Agora, com a sensibilidade do Webb, essas esferas anônimas ganharam cor, textura e até mesmo atmosfera. Entre as primeiras revelações que se destacaram estão as medições precisas de atmosferas planetárias. O telescópio, com seus instrumentos infravermelhos, conseguiu analisar a luz filtrada por camadas gasosas, revelando composições químicas que outrora eram invisíveis. Em mundos quentes, próximos demais de suas estrelas, descobrimos traços de vapor d'água, de dióxido de carbono e até de metano, elementos que, quando isolados, podem parecer triviais, mas que, no conjunto, abrem a porta para uma pergunta essencial: se a química da vida, tal como a conhecemos, pode ser um fenômeno comum. Um dos momentos mais fascinantes foi quando o Webb revelou os sinais de nuvens em exoplanetas gigantes. Imagine por um instante olhar para um planeta a centenas de anos-luz de distância e perceber que ali existem formações atmosféricas, tempestades e dinâmicas meteorológicas. Não são apenas esferas de pedra ou gás, mas mundos vivos em seu próprio sentido, com climas, estações e histórias em andamento. Cada dado coletado é um fragmento de uma narrativa cósmica muito maior, que nos convida a refletir. Quantos desses mundos poderiam sustentar oceanos, continentes e talvez até formas de vida? Mas o Webb não se limitou aos gigantes gasosos. Em sistemas mais próximos, como o famoso TRAPPIST, um conjunto de pequenos planetas orbitando uma estrela anã, o telescópio ofereceu um olhar mais próximo daquilo que poderia ser considerado uma analogia distante da Terra. Alguns desses planetas residem na chamada zona habitável, a distância onde a água líquida poderia existir em suas superfícies. O simples fato de podermos investigar suas atmosferas já é, por si só, um marco histórico. Cada molécula detectada é uma mensagem que atravessou o espaço e o tempo para nos alcançar, como se o cosmos sussurrasse pistas sobre sua diversidade e riqueza. Entretanto, o Webb também trouxe à tona decepções que, paradoxalmente, são tão importantes quanto as descobertas. Em alguns desses mundos, o telescópio encontrou atmosferas densas demais, sufocantes, mais próximas de estufas infernais do que de refúgios azuis. Em outros, não encontrou atmosfera alguma, revelando planetas áridos e desolados. Essas revelações lembram-nos de que a habitabilidade não é a regra, mas a exceção. A vida, ao menos da forma que concebemos, pode ser mais rara do que nossa imaginação ousava supor. E ainda assim, a busca continua, porque mesmo uma exceção, perdida em um mar de mundos hostis, poderia carregar a resposta para uma das questões mais antigas da humanidade. Ao mesmo tempo,
Enquanto os exoplanetas revelavam suas identidades, o Webb voltou sua atenção para algo ainda mais profundo: os discos protoplanetários, berços cósmicos onde novos sistemas solares estão se formando neste exato momento. Esses discos de gás e poeira, ao redor de estrelas jovens, são laboratórios naturais. Neles, grãos de poeira se unem, colidem e lentamente dão origem a planetas, luas e asteroides. O Webb capturou imagens dessas estruturas em detalhes jamais vistos, revelando lacunas, anéis e padrões que sugerem o nascimento de mundos. É como se o telescópio tivesse registrado a infância dos sistemas solares, permitindo-nos testemunhar aquilo que aconteceu com o nosso há bilhões de anos. O mais surpreendente, contudo, não está apenas na beleza dessas imagens, mas no que elas sugerem. Em alguns desses discos foram identificadas moléculas complexas, precursores da vida. Compostos orgânicos, espalhados em nuvens cósmicas, podem se tornar sementes para futuros planetas, carregando consigo a possibilidade de que a vida não seja apenas um acidente terrestre, mas um fenômeno cósmico. O que vemos nesses cenários é um eco das origens. Somos feitos das mesmas poeiras, dos mesmos átomos e das mesmas combinações químicas que agora observamos nascer em outros lugares. Essa dualidade é hipnotizante. De um lado, a frieza científica, a coleta de dados, a análise de espectros, a identificação de linhas químicas; de outro, o impacto quase filosófico de compreender que a vida, em sua essência, pode ser um capítulo recorrente na história do universo. O Webb não responde diretamente se há outros seres olhando para o céu em algum ponto distante, mas suas descobertas pavimentam o caminho para essa resposta. E talvez a própria busca já seja suficiente para redefinir quem somos e onde nos situamos. No entanto, cada revelação traz também um peso. Se descobrirmos que a vida é rara, estaremos diante de um vazio que nos coloca no centro de uma solidão cósmica. Se, por outro lado, encontrarmos sinais de que somos parte de uma rede de existências espalhadas entre as estrelas, precisaremos repensar nossa própria importância e responsabilidade no cosmos. Em ambos os casos, a humanidade jamais será a mesma. O Webb, em sua silenciosa vigília, está conduzindo-nos a uma encruzilhada de significado e assim, enquanto o telescópio continua a sondar o espaço profundo, sua missão se torna também um espelho para nossa introspecção. Cada espectro capturado, cada planeta desvelado, cada molécula identificada, nos obriga a revisitar uma pergunta que atravessa gerações. Estamos sozinhos? E, ainda mais profundo do que isso, o que significa estar vivo em um universo tão vasto? Mas esta é apenas uma das faces do Webb. Se por um lado ele explora planetas e atmosferas, por outro, volta seu olhar para fenômenos de escala incomensurável, como a formação de galáxias e os grandes aglomerados cósmicos. É nesse contraste entre o minúsculo e o imenso, entre o íntimo e o grandioso, que reside a verdadeira força deste instrumento, porque compreender a vida não é apenas compreender moléculas e atmosferas, mas também compreender o palco em que ela pode surgir. E esse palco é o próprio universo em sua dança de criação e destruição. E então, diante de tantas revelações, surge uma questão inevitável. Se o Webb já nos mostrou mundos em formação, atmosferas exóticas e pistas químicas que desafiam nossa compreensão, o que mais ele ainda pode revelar? Que segredos ainda repousam nas sombras das galáxias distantes, aguardando o olhar paciente deste guardião cósmico? O cosmos é uma biblioteca de memórias. Cada estrela, cada galáxia e cada nuvem de poeira guarda em si um fragmento da história universal. O James Webb, em sua vigília silenciosa, abriu estas páginas escondidas. E talvez nenhuma de suas revelações tenha sido tão poderosa
quanto aquelas ligadas às galáxias distantes. Pois, ao mirar para o abismo do tempo, o Webb não apenas capturou luz antiga, ele tocou as fundações da própria história cósmica, trazendo à tona capítulos que acreditávamos inalcançáveis. Quando falamos em observar o passado, há sempre algo de paradoxal, porque a luz que agora chega até nós partiu bilhões de anos atrás, viajando incansavelmente pelo vazio. Cada fóton é um mensageiro, carregando notícias de um universo que já não existe mais. O Webb, com sua sensibilidade incomparável no infravermelho, conseguiu interceptar esses mensageiros antigos, revelando as primeiras galáxias formadas após o nascimento do cosmos. Imagine, por um instante, testemunhar estruturas que surgiram apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Estruturas frágeis, pequenas, mas que carregam o embrião daquilo que mais tarde se tornaria o universo visível. Essas galáxias primitivas não são como as que conhecemos hoje. Não têm a majestade espiralada da Via Láctea, nem a elegância das elípticas maduras. São formas irregulares, caóticas, cheias de poeira e gás, pequenos aglomerados de estrelas jovens, algumas massivas e breves, queimando suas vidas em um piscar cósmico. E, no entanto, é justamente nesse caos que repousa a beleza. O Webb nos mostrou que a ordem que hoje admiramos é fruto de um processo longo, turbulento, quase violento. O universo nasceu em chamas, e o que vemos agora são as cicatrizes e conquistas de sua evolução. Uma das surpresas mais marcantes foi a descoberta de galáxias muito mais antigas e massivas do que esperávamos. Pela lógica da cosmologia, as primeiras galáxias deveriam ser pequenas, frágeis e pouco desenvolvidas. No entanto, o Webb revelou que algumas delas cresceram rapidamente, acumulando estrelas e matéria em escalas que desafiam os modelos atuais. Como poderiam estruturas tão complexas ter se formado tão cedo? Estaríamos diante de um erro de interpretação ou de uma física ainda não compreendida? Estas são as perguntas que hoje ecoam entre os astrônomos, e cada imagem do Webb reacende o mistério. Ao lado dessas galáxias, o Webb também capturou os grandes aglomerados cósmicos, verdadeiras cidades de galáxias conectadas pela gravidade. Essas concentrações colossais de matéria funcionam como lentes naturais, curvando a luz de objetos ainda mais distantes. O telescópio, aproveitando esse efeito, conseguiu observar além do que seria possível sozinho. Galáxias escondidas atrás de galáxias, luz dobrada pelo tecido do espaço-tempo, revelando um universo que parecia invisível. É como se o cosmos tivesse construído seus próprios telescópios, e o Webb, com sua sensibilidade, apenas aprendesse a utilizá-los. Essas imagens, além de sua importância científica, carregam uma beleza quase incompreensível. Não são apenas registros técnicos, mas também janelas para a vastidão. Quando olhamos para elas, somos confrontados com uma visão que não cabe em palavras. Milhares de galáxias em uma única moldura, cada uma com bilhões de estrelas, cada estrela com a possibilidade de planetas e, quem sabe, de vida. A magnitude do número nos escapa, mas o impacto emocional é imediato. O Webb não apenas nos mostra o universo, ele nos confronta com a própria noção de infinito. Entre essas descobertas, uma questão central emerge: como essas galáxias evoluíram. O Webb detectou poeira e elementos pesados em galáxias muito jovens, sugerindo que estrelas de primeira geração viveram e morreram em prazos curtíssimos, enriquecendo o meio interestelar com carbono, oxigênio e ferro. Isso significa que a química da vida começou a se espalhar muito antes do que imaginávamos. O universo não esperou. Ele foi rápido, quase impaciente em semear os ingredientes que, bilhões de anos depois, dariam origem a nós. Essa constatação é mais do que científica, é quase poética.
Somos filhos de um cosmos que desde cedo se apressou em criar as bases da complexidade. Mas não é apenas o passado longínquo que o Webb desvela. Ele também nos mostra a ligação entre esse passado e o presente. Ao observar galáxias em diferentes distâncias, o telescópio constrói um mosaico de eras, permitindo-nos acompanhar a transformação do universo em uma espécie de linha do tempo cósmica. Vemos galáxias surgindo, crescendo, colidindo, se fundindo. Vemos a violência da gravidade moldando formas e criando novas estruturas. É como assistir a um filme de bilhões de anos, comprimido em imagens que podemos contemplar em segundos. Essas colisões, que poderiam parecer destrutivas, são na verdade criativas. Quando duas galáxias se encontram, suas estrelas raramente colidem diretamente, mas suas nuvens de gás se comprimem, desencadeando surtos de formação estelar. O Webb capturou exemplos magníficos desse fenômeno, mostrando regiões de intensa atividade onde estrelas nascem em profusão. O caos gera ordem, a destruição alimenta a criação. É um ciclo eterno, repetido em escalas que desafiam nossa imaginação. Entretanto, há algo mais profundo nas imagens do Webb. Ao revelar as galáxias mais antigas, ele toca no cerne da cosmologia. Nossos modelos do universo B-Siemens, em observações e teorias construídas ao longo de décadas, mas o Webb, em poucos meses de operação, já trouxe dados que colocam esses modelos à prova. Será que entendemos realmente a taxa de expansão do cosmos? Será que a matéria escura e a energia escura se comportam como supomos? Ou será que as primeiras galáxias escondem segredos que exigirão uma nova física para serem explicados? O telescópio não nos dá respostas definitivas. Ele nos oferece perguntas mais profundas. E essas perguntas são, em última análise, o maior presente que a ciência pode nos dar. Porque não há avanço sem dúvida. Não há crescimento sem a aceitação do mistério. O Webb, ao nos mostrar galáxias nascidas no alvorecer do tempo, está também nos convidando a revisitar nossa própria ignorância. Somos aprendizes diante de um livro que ainda não sabemos ler por completo. E cada página aberta nos mostra que o conhecimento é, por essência, infinito. Contemplar essas galáxias é contemplar a nossa própria história em perspectiva. Porque se somos feitos das mesmas poeiras estelares que elas carregam, então olhar para elas é olhar para nossas origens. O que o Webb nos revela não é apenas um universo distante, mas um reflexo de nós mesmos, espalhado em escalas inimagináveis. E assim, no silêncio entre as estrelas, nasce a pergunta inevitável: se o cosmos foi tão rápido em criar mundos e semear elementos, quanto tempo demorará até que descubramos se estamos acompanhados nessa vastidão? O universo não é apenas feito de estrelas. Entre os brilhos que enchem o céu e os vazios que separam as galáxias, existe uma matéria mais sutil, uma tapeçaria invisível que tece a estrutura cósmica. Poeira e gás, partículas minúsculas e nuvens imensas compõem o cenário onde os astros nascem, vivem e morrem. O telescópio James Webb, com sua visão no infravermelho, é o primeiro a perscrutar esses véus com tamanha nitidez, revelando não apenas o que estava oculto, mas também o papel crucial desses elementos no ciclo da criação. Por muito tempo, a poeira cósmica foi vista como um obstáculo. Para os telescópios tradicionais, ela obscurecia estrelas e apagava detalhes, criando manchas escuras nos céus. Mas para o Webb, essa mesma poeira se transforma em linguagem. Aquilo que antes era barreira, agora é mensagem. As regiões mais densas de gás e poeira, conhecidas como berçários estelares, revelam-se em cores sutis e contornos magníficos. O Webb penetra nesses lugares ocultos, mostrando estrelas ainda envoltas em seus casulos, recém-nascidas em uma dança de energia. Esses berçários não são pequenos, são nuvens gigantescas, às vezes com dezenas ou centenas de anoslás de extensão. Neles,
a gravidade trabalha lentamente, comprimindo o gás até que o colapso se torne inevitável. Surge então o brilho de uma nova estrela, uma centelha que rompe a escuridão. O Webb nos mostrou esse processo em imagens que parecem obras de arte, pilares de poeira erodidos por ventos estelares, nuvens coloridas pelas radiações intensas de estrelas massivas, fendas e colunas que se assemelham a esculturas cósmicas. Cada detalhe é ao mesmo tempo deslumbrante e revelador. Ao observar essas regiões, o Webb não apenas fotografa, ele mede. Seus instrumentos detectam elementos químicos, temperaturas, velocidades. Em nuvens interestelares, ele identificou moléculas complexas, incluindo compostos orgânicos que podem estar relacionados à química da vida. Isto é talvez um dos pontos mais fascinantes. A vida, em seu nível mais primordial, pode ter raízes que começam não nos planetas, mas nas vastas nuvens entre as estrelas. Poeira e gás, quando expostos à radiação e choques, geram moléculas cada vez mais intrincadas. E quando essas nuvens colapsam para formar sistemas planetários, essas moléculas são levadas consigo, semeando novos mundos com os ingredientes da biologia. Esse processo é a ponte entre a cosmologia e a astrobiologia. O Webb mostrou que a poeira interestelar não é apenas resíduo, mas um reservatório criativo. Em regiões como a nebulosa de Órion e a nebulosa Carina, o telescópio revelou sinais inequívocos de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, moléculas consideradas essenciais para processos pré-bióticos. Não é exagero dizer que o Webb fotografou não apenas estrelas em nascimento, mas os alicerces químicos que bilhões de anos depois poderiam se transformar em DNA, proteínas e células. Ao mesmo tempo, essas descobertas nos obrigam a refletir sobre a interdependência cósmica. A morte de uma estrela, ao liberar poeira e metais pesados, prepara o caminho para novas gerações. Supernovas semeiam o espaço com carbono, oxigênio, ferro. O que parece ser fim é, na verdade, reinício. O Webb, ao registrar poeira em galáxias jovens, mostra que esse ciclo começou cedo e que a vida, em potencial, foi favorecida pela rapidez com que o universo se reciclou. Em certo sentido, o cosmos não desperdiça nada. Cada explosão errada, onda do choque. Cada fragmento de poeira alimenta o futuro. Há também o aspecto visual. As imagens de nuvens cósmicas obtidas pelo Webb têm um impacto que vai além da ciência. Ao contemplá-las, percebemos que o universo cria formas que rivalizam com a arte humana. Pilares de poeira parecem catedrais. Nebulosas lembram pinturas abstratas. Não é apenas estética. É como se o cosmos quisesse nos lembrar que a beleza não é exclusividade da Terra, mas um traço inerente à própria matéria em movimento. Esse impacto emocional é parte do poder do Webb. Ele nos mostra dados, mas também nos confronta com emoções ancestrais, o assombro diante do desconhecido. Por trás de cada imagem, contudo, existe uma questão científica profunda. Qual a origem da poeira cósmica? Em que quantidade ela se forma? Como se distribui pelo universo? O Webb trouxe evidências de que estrelas gigantes, em seus estágios finais de vida, produzem muito mais poeira do que se imaginava. Isso ajuda a explicar a abundância observada em galáxias jovens, mas também levanta novas dúvidas. Seria suficiente para justificar os depósitos detectados em épocas tão remotas? Ou haveria processos ainda não identificados que fabricam poeira em escala cósmica? O telescópio também revelou algo surpreendente. Em regiões próximas a buracos negros ativos, mesmo sob condições hostis de radiação extrema, a poeira resiste. Isso sugere que sua formação pode ser mais resiliente do que se acreditava. A poeira sobrevive até mesmo nas bordas do abismo gravitacional, orbitando no limite entre criação e destruição.
Este detalhe acrescenta complexidade ao quadro, lembrando-nos de que o universo é sempre mais engenhoso do que nossos modelos. O Webb, ao capturar essas regiões, mostra que a matéria mais delicada pode persistir nos lugares mais improváveis. Mas talvez o maior impacto filosófico dessas descobertas esteja no entendimento de que somos parte dessa poeira. A frase "somos poeira de estrelas" nunca foi tão literal. Cada átomo de carbono em nossos corpos, cada molécula que nos compõe, já esteve flutuando em nuvens cósmicas, como as que o Webb fotografou. Nossos ossos, nosso sangue, nosso pensamento, todos têm raízes nesse ciclo universal de nascimento, morte e renascimento. O telescópio não está apenas olhando para o espaço distante. Está, em certo sentido, revelando nossa própria genealogia cósmica. O James Webb, ao explorar as nebulosas e nuvens de poeira, reconfigura nosso lugar no cosmos. Porque se a vida dependeu dessa química primordial, então não estamos sós no privilégio da existência. Onde quer que o ciclo de poeira e gás se repita, pode haver mundos preparados para a vida. O universo, com sua vastidão e sua pressa em criar moléculas complexas, pode estar repleto de possibilidades. O Webb não responde ainda se estamos acompanhados, mas mostra que as condições não são exceção, são parte do próprio tecido da criação. E assim a poeira, antes considerada obstáculo, revela-se chave. Gás e grãos microscópicos, quase insignificantes, são na verdade os verdadeiros protagonistas da história cósmica. Ao iluminá-los, o Webb ilumina também a nós mesmos. Mas se já encontramos tanto em tão pouco tempo, o que mais poderá estar escondido nas camadas mais escuras do universo? Há no coração do universo entidades que desafiam não apenas nossa ciência, mas também nossa intuição. São regiões onde a gravidade se torna tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar. Chamamos essas presenças de buracos negros. Durante décadas, eles foram apenas hipóteses, enigmas teóricos. Hoje, o telescópio James Webb os transformou em realidade observável, revelando não apenas sua existência, mas a maneira como moldam o destino das galáxias e talvez até o destino do próprio cosmos. Ao olhar para o universo distante, o Webb encontrou sinais de buracos negros já ativos em uma época em que o universo ainda engatinhava. Galáxias muito jovens, que nasceram apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, já abrigavam buracos negros supermassivos em seus núcleos. Essa revelação foi um choque. Como poderiam monstros gravitacionais, com massas milhões ou bilhões de vezes maiores que a do Sol, terem se formado tão cedo? A ciência acreditava que eles levavam bilhões de anos para crescer. Mas o Webb mostrou que estavam lá desde quase o início, desafiando nossos modelos e abrindo espaço para novas perguntas. Esses buracos negros não são silenciosos. Quando matéria cai em sua direção, ela é aquecida a temperaturas extremas, emitindo radiação intensa. Vistos de longe, eles se tornam quasares, faróis cósmicos visíveis a distâncias impensáveis. O Webb captou quasares em épocas muito primitivas, mostrando que o universo inicial já era permeado por esses faróis poderosos. Cada quasar observado é um lembrete de que os buracos negros não são apenas devoradores, mas também criadores de luz, moldando e iluminando o espaço ao seu redor. As imagens e espectros obtidos pelo Webb revelaram que os buracos negros desempenham um papel central no equilíbrio das galáxias. Ao engolir matéria, eles emitem jatos e ventos cósmicos que regulam o nascimento de novas estrelas. Paradoxalmente, ao devorar, eles também limitam o crescimento descontrolado de galáxias, mas ao mesmo tempo estimulam a formação estelar em suas bordas. O Webb mostrou nuvens de gás sendo aquecidas e moldadas pela ação de buracos negros distantes, desenhando estruturas grandiosas,
como se fossem escultores invisíveis do universo. Essas revelações nos obrigam a refletir. Seriam os buracos negros apenas acidentes cósmicos ou parte fundamental da arquitetura universal? Tudo indica que não há galáxia sem buraco negro em seu centro. É como se cada conjunto de estrelas precisasse de um núcleo gravitacional absoluto para se organizar. O Webb confirma essa hipótese ao revelar que até mesmo as galáxias mais jovens já carregavam esse vínculo. Assim, a imagem que emerge é a de um cosmos no qual os buracos negros não são exceções, mas regras. Eles são os pilares invisíveis sobre os quais as galáxias se erguem. Mas o Webb também trouxe surpresas em escala menor. Ele captou sinais de buracos negros de massa intermediária, entidades que antes escapavam à detecção. Esses buracos negros, com massas de centenas a milhares de sóis, seriam um elo perdido entre os buracos negros formados pela morte de estrelas e os supermassivos, que reinam nos centros galácticos. Ao encontrá-los, o Webb nos mostra que a evolução dos buracos negros é mais complexa do que imaginávamos, com etapas que ainda precisamos compreender. Há, no entanto, algo mais profundo nas observações do Webb. Ao captar o brilho de quasares distantes, o telescópio também mediu como sua luz foi distorcida pela matéria invisível do universo. Essa distorção, causada pela gravidade, não revela apenas a presença de buracos negros, mas também fornece pistas sobre a misteriosa matéria escura. Assim, o estudo dos buracos negros torna-se também uma porta para enigmas ainda maiores. Cada espectro, cada curva de luz registrada é um mapa para dimensões ocultas do cosmos. E há ainda a questão da energia escura. Alguns cientistas se perguntam se os buracos negros, ao crescerem e se multiplicarem, poderiam estar ligados a esse enigma. O Webb, ao estudar suas populações em diferentes épocas cósmicas, pode ajudar a responder se há relação entre a expansão acelerada do universo e a evolução desses abismos gravitacionais. Mas e uma vez? O telescópio nos mostra que cada descoberta não é um ponto final, mas um convite a novas perguntas. Se o universo precisa de buracos negros para se estruturar, que lições isso nos traz? Talvez que o vazio, a ausência e até mesmo a destruição sejam parte do equilíbrio. Na escala cósmica, aquilo que parece fim é também começo. Ao observar buracos negros, o Webb nos lembra de que a realidade não é feita apenas de presença, mas também de ausência, e que até o nada pode ser criativo. A beleza desse paradoxo é refletida nas imagens captadas, jatos de plasma estendendo-se por milhares de anos-luz, núcleos brilhantes escondendo abismos invisíveis, galáxias distorcidas pela gravidade. O Webb nos dá não apenas ciência, mas poesia. Ele nos mostra que até mesmo o silêncio absoluto, o ponto de não retorno, pode ser fonte de beleza e mistério. E é impossível não pensar em nós mesmos diante dessas revelações. Se buracos negros são inevitáveis, se toda a galáxia os carrega, o que isso diz sobre o destino do nosso próprio mundo? No coração da Via Láctea, a milhares de anos-luz de distância, repousa Sagitário, a estrela, o buraco negro central da nossa galáxia. Silencioso, discreto, mas presente. O Webb o estudará com cada vez mais detalhe e talvez nos mostre como sua influência alcança até aqui, o canto remoto onde a Terra orbita. Assim, o telescópio nos devolve a reflexão. Não há cosmos sem buracos negros, e talvez não haja vida sem eles. Somos, em certo sentido, filhos não apenas das estrelas, mas também dos abismos que controlaram sua criação. E se os buracos negros já existiam nos primeiros instantes, isso significa que o universo sempre carregou em si a marca do mistério. Mas ainda resta uma questão maior. Se o Webb nos mostrou buracos negros tão cedo, que segredos ainda estão escondidos nos recantos mais distantes? Seria possível que, ao ultrapassar os limites do observável, ele revele estruturas tão antigas
que desafiem até mesmo nossa noção de início. Se há uma pergunta que atravessa séculos de filosofia e ciência, é esta: estamos sozinhos no universo? A imensidão cósmica sugere que não, mas até agora nossas provas permanecem frágeis. O telescópio James Webb trouxe a questão para um novo patamar, oferecendo as primeiras pistas concretas na busca por sinais de vida fora da Terra. Ele não procura diretamente criaturas ou civilizações. O que o Webb busca são atmosferas, composições químicas e sutis assinaturas que possam revelar se um planeta distante é habitável ou até habitado. Com seus instrumentos de infravermelho, o James Webb consegue algo inédito: analisar a luz que atravessa a atmosfera de exoplanetas durante o trânsito diante de suas estrelas. Cada elemento químico deixa uma marca característica nesse espectro de luz, como uma impressão digital cósmica. Dessa forma, o telescópio pode identificar moléculas invisíveis a qualquer outro instrumento. Entre elas estão aquelas associadas à vida: água, dióxido do carbono, metano, oxigênio, ozônio. Uma das revelações mais impressionantes ocorreu quando o Webb analisou o planeta WASP-39b. Este mundo, maior que Saturno, mas orbitando muito próximo de sua estrela, revelou em sua atmosfera a presença de dióxido de carbono. Foi a primeira vez que essa molécula foi detectada com clareza fora do sistema solar. E embora esse planeta em si não seja habitável, o fato de o Webb poder identificar com tanta precisão sua composição abriu um caminho inédito. Se pudemos detectar dióxido de carbono em um gigante gasoso distante, que outras surpresas aguardam em planetas rochosos mais semelhantes à Terra? Outro estudo notável analisou o planeta K2-18b, localizado na chamada Zona Habitável, onde a temperatura permitiria a existência de água líquida. Ele apresentou traços de metano e dióxido de carbono, além da intrigante possibilidade de uma molécula rara chamada sulfeto de dimetila, que na Terra é produzida apenas por processos biológicos. Ainda não é possível confirmar, mas o simples fato de termos um indício levanta a possibilidade de que bioassinaturas estejam ao nosso alcance. Webb mostrou que não estamos mais especulando no escuro. Estamos começando a colher pistas mensuráveis. O telescópio também investigou planetas do sistema TRAPPIST-1, talvez o conjunto mais famoso de mundos semelhantes à Terra. 7 planetas orbitam uma pequena estrela fria, 3 deles em regiões onde água líquida poderia existir. Embora a análise inicial ainda não tenha revelado bioassinaturas inequívocas, Webb já conseguiu descartar atmosferas grossas como as de Vênus em alguns desses planetas, refinando nossas expectativas. Saber o que não existe é tão valioso quanto descobrir o que existe, pois cada exclusão nos aproxima do que buscamos. As técnicas do Webb também permitiram observar temperaturas e pressões em atmosferas distantes. Ele detectou nuvens exóticas compostas de partículas de silicato, metano em planetas gasosos extremamente quentes e padrões de ventos que circulam em escalas planetárias. Esses dados não apenas ampliam nossa compreensão sobre mundos inabitáveis, mas também oferecem o pano de fundo para reconhecer o que seria, de fato, um mundo adequado à vida. E aqui surge um ponto crucial. A vida, como a conhecemos, depende de condições muito específicas: água líquida, moléculas orgânicas estáveis, energia em abundância. O Webb nos ajuda a buscar exatamente esses ingredientes. Em suas observações mais recentes, encontrou traços de vapor d'água em planetas distantes, um passo fundamental na busca por oceanos alienígenas. A cada molécula detectada, o telescópio não apenas alimenta a ciência, mas também acende o imaginário coletivo. A reflexão, no entanto, vai além da biologia. Ao procurar sinais de vida, o Webb nos convida a redefinir a própria noção
de habitável? Será que buscamos apenas cópias da Terra? Ou estaremos preparados para reconhecer formas de vida radicalmente diferentes, baseadas em químicas que desconhecemos? O telescópio abre a possibilidade de que a vida não seja um acidente raro, mas uma consequência natural da química cósmica. E se encontrarmos uma assinatura inequívoca, um traço de oxigênio livre, metano em desequilíbrio, ou outra pista impossível de explicar, sem processos biológicos, essa descoberta seria mais do que científica. Seria filosófica, cultural, espiritual. O impacto não se limitaria aos laboratórios, mas atravessaria religiões, governos, artes, nossa própria percepção do que significa ser humano. O James Webb pode ser a ferramenta que nos coloca diante dessa revelação sem precedentes. Mas há também a questão do silêncio. Até agora, nenhuma evidência definitiva de vida foi encontrada. O que isso nos diz? O Webb pode confirmar que planetas habitáveis são comuns, mas que a vida talvez seja rara, ou ainda mais enigmático. Pode revelar que as condições estão por toda parte, mas que a vida inteligente permanece uma exceção. Nesse caso, nossa existência seria ainda mais preciosa e frágil. Os espectros do Webb são como versos de um poema cósmico, linhas escritas em luz. Cada análise, cada curva, é um fragmento de uma história maior que ainda não compreendemos por completo. A ciência avança com cuidado, separando hipóteses de fatos. Mas nós, como humanidade, sentimos que estamos cada vez mais próximos de responder à pergunta que nos acompanha desde sempre. E ainda resta o suspense. O que acontecerá quando o Webb apontar seus instrumentos para um planeta realmente parecido com a Terra, orbitando na zona habitável de uma estrela próxima? Que segredo estará escondido naquelas linhas sutis de luz filtrada? Poderá o telescópio finalmente nos dar o primeiro vislumbre de vida além da Terra? Nuvens frias de poeira e gás, fragmentos dispersos do que um dia será um sistema solar. Mas como a matéria caótica do universo primordial se organiza passo a passo, até gerar planetas como a Terra? O James Webb voltou seu olhar para essas regiões de nascimento cósmico, revelando discos protoplanetários com uma nitidez jamais vista. O que antes era apenas uma ideia teórica, agora se mostra diante de nós em detalhes impressionantes. Os discos protoplanetários são estruturas em forma de anel que giram ao redor de estrelas jovens, compostos por poeira, hidrogênio, gelo e minerais. Eles representam os alicerces de futuros sistemas planetários. O Webb, ao observar no infravermelho, consegue penetrar na espessa névoa que envolve essas regiões e enxergar o que nenhum outro telescópio pôde. Suas imagens não apenas encantam os olhos, mas também oferecem uma compreensão mais clara da arquitetura cósmica. Um dos retratos mais marcantes foi o do sistema Gaele Tauri. Essa estrela jovem, cercada por anéis de poeira, apresenta lacunas regulares em seu disco. Essas lacunas são interpretadas como indícios da formação de planetas, corpos ainda em crescimento, que limpam suas órbitas enquanto giram. Antes do Webb, essas estruturas já eram conhecidas, mas nunca com tamanha definição. Agora, é possível acompanhar a delicada dança de matéria se aglutinando, grão por grão, até se transformar em mundos. Outro objeto revelador é o sistema PDS-70, onde o Webb identificou não apenas um planeta em formação, mas também uma lua em processo de nascimento. É a primeira vez que se detecta evidência de um disco de poeira ao redor de um planeta jovem, semelhante ao disco maior que envolve a estrela. Isso sugere que luas, como a própria Lua terrestre, podem ser subprodutos naturais da formação planetária. O que vemos ali é um vislumbre de como nosso sistema solar pode ter nascido bilhões de anos atrás. A análise espectroscópica do Webb vai além das imagens. Ele permite identificar a composição química desses discos. Em alguns deles foram detectadas moléculas orgânicas simples, como metano,
monóxido de carbono e água em estado gasoso. São ingredientes fundamentais para a química da vida, encontrados já na fase inicial da formação planetária. Isso significa que o potencial para a vida pode ser semeado desde os primeiros instantes da existência de um sistema estelar. O telescópio também revelou como a radiação das estrelas jovens influencia seus discos. Ventos estelares e explosões periódicas modelam a poeira, criando cavidades e fluxos de matéria. Essas interações violentas não apenas moldam o espaço ao redor, mas também determinam o destino dos planetas que nascem ali. Alguns mundos poderão sobreviver, outros serão lançados para fora, condenados a vagar como planetas órfãos no espaço interestelar. Uma das observações mais fascinantes do Webb foi na nebulosa de Órion. Esse berçário estelar, já conhecido por sua beleza, mostrou-se ainda mais surpreendente. Em luz infravermelha, o telescópio captou centenas de estrelas jovens envolvidas em discos protoplanetários. Cada uma delas uma promessa de futuros sistemas solares. Essa visão levanta uma pergunta grandiosa: quantos planetas, quantos mundos habitáveis podem estar se formando agora mesmo diante dos nossos olhos? Cada disco observado é como uma narrativa em aberto. Alguns mostram apenas poeira dispersa, prenúncio do que virá. Outros exibem anéis bem definidos, sinais de planetas já em crescimento. Alguns revelam evidências de colisões, onde blocos de matéria se chocam, derretem e se unem em estruturas maiores. É um processo ao mesmo tempo violento e criador, onde a destruição é parte inseparável da construção. E há também um aspecto filosófico nesse olhar para os discos protoplanetários. Ao contemplar o nascimento de novos mundos, não podemos deixar de pensar no nosso próprio início. 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra também foi apenas poeira em órbita de uma estrela jovem. Tudo o que conhecemos, oceanos, florestas, cidades, Memórias Menos nasceu de um turbilhão de partículas ao redor do Sol. Quando o Webb revela esses discos, ele nos mostra um espelho remoto do que já fomos. A ciência, por sua vez, utiliza essas observações para resolver dilemas antigos. Durante décadas, astrônomos se perguntaram como grãos microscópicos poderiam crescer até formar planetas de milhares de quilômetros. O Webb ajuda a responder. Ele mostra regiões onde a poeira se acumula em espirais, redemoinhos que concentram matéria até atingir massas maiores. É nesse equilíbrio frágil entre gravidade e movimento que os blocos dos mundos são forjados. No entanto, a questão permanece: até onde esses mundos em formação se assemelharão à Terra? Muitos serão gigantes gasosos, outros desertos áridos, alguns cobertos de gelo. A diversidade de futuros sistemas solares é imensa, mas a possibilidade de que alguns deles abriguem vida não pode ser descartada. O Webb, ao observar o nascimento desses mundos, nos faz imaginar futuros onde civilizações podem surgir, ainda a bilhões de anos de distância. E então surge o mistério maior. Se vemos a formação de tantos mundos hoje, quantos já nasceram no passado distante e evoluíram até se tornarem planetas vivos? Quantos deles já se extinguiram? E quantos podem ainda estar florescendo, invisíveis ao nosso olhar? Cada disco protoplanetário é um lembrete de que o universo não é estático, mas um processo contínuo de criação. Assim, o James Webb não nos mostra apenas estrelas jovens cercadas de poeira. Ele nos mostra linhas de tempo, futuros possíveis. Cada anel é um prelúdio de histórias que levarão bilhões de anos para se desdobrar. E ainda assim, podemos contemplar esses capítulos iniciais agora, mas a pergunta que se ergue é inevitável. Se podemos observar o nascimento de novos mundos com tamanha clareza, não poderíamos também ver os vestígios dos mundos mais antigos? As primeiras galáxias, as estruturas que surgiram logo após o nascimento do cosmos? O Webb, ao mesmo tempo em que revela o futuro dos planetas,
também abre uma janela para o passado mais remoto, e essa janela pode conter os segredos de como o universo inteiro deu seus primeiros passos. O que significa olhar para o início de tudo? Quando dirigimos nossos olhos para o céu, vemos luzes que já viajaram milhares, milhões, até bilhões de anos para chegar até nós. Mas o James Webb foi além de qualquer limite já alcançado. Ele revelou não apenas estrelas distantes, mas as galáxias mais antigas já registradas, testemunhas diretas dos primeiros instantes do cosmos. Em suas imagens, não vemos apenas pontos de luz, vemos ecos da aurora do universo. A questão que há séculos nos acompanha é simples e avassaladora. Como o universo passou de um mar de partículas caóticas a estruturas complexas, compostas de galáxias, estrelas e mundos? A resposta está escondida naquilo que os cientistas chamam de tempo cósmico profundo, a infância do universo. O Webb, com sua sensibilidade ao infravermelho, é capaz de captar essa luz quase apagada que viajou por 13 bilhões de anos. Ele age como uma cápsula do tempo, mostrando-nos as primeiras páginas da história cósmica. Uma das descobertas mais impressionantes foi a identificação de galáxias formadas apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, antes do Webb. Acreditava-se que a formação das primeiras galáxias era um processo lento, que exigiria centenas de milhões de anos para consolidar grandes estruturas. Mas as imagens mostraram algo inesperado. Galáxias jovens, compactas, mas já surpreendentemente organizadas. O universo, ao que parece, foi mais rápido em criar ordem a partir do caos do que imaginávamos. Essas galáxias primitivas desafiam modelos teóricos estabelecidos. Algumas apresentam massas muito maiores do que se esperava para sua idade. Isso sugere que a formação estelar pode ter sido mais intensa e mais eficiente nos primeiros instantes cósmicos. O Webb revelou que estrelas massivas, luminosas e de vida curta dominaram essa era inicial. Elas explodiram rapidamente como supernovas, semearam o espaço com elementos pesados e abriram caminho para novas gerações de astros. Um exemplo marcante foi a galáxia apelidada de Gliese 12. Estima-se que sua luz tenha partido apenas 350 milhões de anos após o Big Bang. Esse registro estabelece um novo recorde, ampliando nossa visão até quase tocar o momento da criação. O simples fato de que uma galáxia tão distante e jovem pôde ser detectada mostra o alcance sem precedentes do Webb. E não se trata de um caso isolado. Várias outras candidatas a galáxias ultra-primitivas já foram observadas, cada uma delas oferecendo novas peças para o quebra-cabeça da origem cósmica. O Webb também nos permitiu enxergar o período conhecido como reionização cósmica. Logo após o Big Bang, o universo ficou mergulhado em uma espécie de névoa de partículas neutras que absorviam a luz. Somente quando as primeiras estrelas e galáxias nasceram, essa névoa começou a se dissipar. Foi a reionização que tornou o cosmos transparente, permitindo que a luz viajasse livremente. O Webb, ao observar galáxias desse período, nos mostra o momento em que o universo literalmente se iluminou pela primeira vez. Essas observações não são apenas belas imagens. Elas carregam dados que estão transformando nossa compreensão da cosmologia. A análise espectral da luz dessas galáxias revela sua composição química. Descobre-se que, mesmo em épocas tão antigas, já havia traços de elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio. Isso indica que as primeiras estrelas foram ainda mais rápidas em gerar e dispersar os blocos fundamentais da matéria. O universo, em sua infância, já começava a preparar os ingredientes para futuros mundos. Outro aspecto fascinante é a diversidade de formas. Enquanto algumas dessas galáxias são esféricas e compactas, outras apresentam estruturas alongadas, como se estivessem em processo de fusão. Isso sugere que colisões e interações gravitacionais já aconteciam nos primeiros instantes.
O cosmos não nasceu em perfeita harmonia. Foi forjado em encontros violentos, em fusões colossais que deram origem a estruturas maiores e mais complexas. O James Webb também colabora com outro recurso natural: as lentes gravitacionais. Quando a luz de galáxias extremamente distantes passa por aglomerados massivos de galáxias, a gravidade curva e amplifica essa luz. O telescópio, ao observar essas lentes cósmicas, conseguiu enxergar detalhes ainda mais profundos. É como se o próprio universo conspirasse para revelar seus segredos, transformando galáxias em telescópios naturais. Há um impacto filosófico inevitável diante dessas descobertas. Ao contemplar galáxias que existiam quando o universo ainda tinha menos de 500 milhões de anos, percebemos a pequenez do nosso tempo. A Terra, o Sol, todas as civilizações humanas são capítulos recentes em uma história quase infinita. Enquanto nós debatíamos nossa origem há poucos milhares de anos, essas galáxias já brilhavam na escuridão primordial. E se essas galáxias guardam os registros do nascimento cósmico, também levantam uma pergunta provocadora. Em meio a tantas estrelas que surgiram tão cedo, não poderia já ter havido planetas, talvez até mundos habitáveis, muito antes do nosso? O Webb ainda não nos deu essa resposta, mas mostrou que o universo teve pressa em acender suas luzes. Talvez a vida tenha tido pressa também. No entanto, ainda restam enigmas. Como galáxias tão massivas puderam se formar tão rapidamente? Nossos modelos atuais de evolução cósmica não explicam com clareza essa eficiência. É possível que existam mecanismos que ainda não compreendemos. Talvez uma física além da que conhecemos. O Webb, ao mesmo tempo em que ilumina, também aumenta o mistério. Assim, cada galáxia observada é mais do que um objeto distante. É uma janela aberta para o início de tudo. É um lembrete de que o universo, em sua vastidão, é também um livro em que lemos fragmentos soltos, tentando reconstruir uma narrativa maior. O Webb nos oferece páginas preciosas, mas ainda temos um longo caminho para entender a história completa. E a pergunta que ecoa é inescapável. Se o telescópio já nos mostrou o nascimento das primeiras galáxias, não estaria também prestes a revelar algo ainda mais profundo? Poderíamos, através de sua visão, tocar os primeiros instantes após o Big Bang, talvez até a semente do próprio tempo? Em meio às galáxias primitivas reveladas pelo James Webb Ergo C, um enigma ainda mais perturbador: a presença de buracos negros supermassivos no início do universo. Até pouco tempo atrás, nossa compreensão indicava que esses gigantes gravitacionais precisariam de bilhões de anos para crescer. Mas o Webb mostrou que alguns já existiam, quando o cosmos tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. Essa descoberta não apenas desafia modelos astronômicos consolidados, mas nos força a reimaginar a própria história do cosmos. O telescópio captou sinais inequívocos desses titãs em núcleos galácticos muito distantes. Eles possuem massas equivalentes a milhões, até bilhões, de sóis. Como poderiam ter se formado tão rapidamente em um universo tão jovem? Essa é uma das questões mais profundas da astrofísica contemporânea. As hipóteses variam. Alguns cientistas sugerem que eles nasceram já gigantes, formados a partir do colapso direto de nuvens massivas de gás, sem passar pela fase de estrela comum. Outros defendem que seu crescimento foi acelerado por fusões violentas e alimentado por enormes fluxos de matéria. O caso do quasar Jades de Rei Z13-0 é emblemático. Sua luz partiu quando o universo tinha menos de 350 milhões de anos. Ele é alimentado por um buraco negro, cuja massa é surpreendentemente grande para sua idade. Essa descoberta sugere que, logo após o Big Bang, processos cósmicos desconhecidos poderiam ter produzido buracos negros formidáveis em tempo recorde. Sei confirmado. Isso implica que o universo
emergiu não apenas com matéria e energia, mas também com mecanismos capazes de criar abismos gravitacionais quase instantaneamente. O Webb também trouxe detalhes inéditos sobre a interação entre esses buracos negros e suas galáxias hospedeiras. Ele mostrou que mesmo nas galáxias mais jovens, a energia liberada pelos buracos negros influencia diretamente a formação estelar. Ventos poderosos e radiação intensa parecem moldar as nuvens de gás, às vezes estimulando a criação de novas estrelas, outras vezes inibindo-a. Esse balanço delicado sugere que buracos negros e galáxias se desenvolvem em íntima simbiose desde os primeiros instantes do universo. E a outra dimensão dessas descobertas: os buracos negros primordiais podem ser pistas para fenômenos ainda mais profundos. Alguns físicos teorizam que eles poderiam conter sinais de uma nova física, ou mesmo estar ligados à matéria escura, menos um dos grandes mistérios do cosmos. Ao observar esses objetos distantes, o Webb abre não apenas uma janela para o passado, mas também para o desconhecido que está por trás das leis fundamentais da natureza. A presença desses buracos negros tão cedo levanta reflexões profundas sobre a própria estrutura do cosmos. Se formaram tão rapidamente, talvez o universo tenha um impulso inerente para criar ordem e estrutura. Talvez a gravidade, desde seus primeiros instantes, tenha conduzido um processo acelerado de organização, como se o universo estivesse programado para nascer com colossos no seu núcleo. Essa possibilidade muda a nossa visão sobre o cosmos. Ele não seria um palco de causa inicial, mas um organismo capaz de gerar complexidade com extraordinária eficiência. Mas também existe um contraste inquietante. O estudo desses buracos negros revela que o universo, mesmo em sua juventude, já era dominado por forças destrutivas. Eles não são apenas criadores silenciosos, são agentes de destruição. Ao devorar matéria, emitem energia que pode extinguir estrelas e extinguir potenciais mundos antes mesmo que nasçam. Essa dualidade de criação e destruição entrelaçadas é talvez uma das marcas mais profundas da realidade cósmica. E ao contemplarmos esses abismos primordiais, não podemos deixar de pensar em nossa própria história. Buracos negros são extremos da natureza, mas também símbolos do nosso limite de compreensão. Eles desafiam a física, desafiam o tempo, desafiam a razão. Olhar para eles é olhar para o mistério em sua forma mais pura. O Webb não apenas encontrou esses gigantes, ele os trouxe para perto de nós, transformando o que antes era teoria em observação. A cada descoberta, crescemos em nossa consciência de que o universo é mais estranho e mais veloz em sua evolução do que jamais imaginamos. Mas, ao mesmo tempo, cada resposta revela novas perguntas. Se buracos negros supermassivos já existiam tão cedo, que outros fenômenos surpreendentes estão escondidos além do nosso alcance? E aqui reside o paradoxo. O James Webb expande nossos horizontes, mas também nos lembra da nossa pequenez. Estamos observando estruturas formadas quando o universo tinha uma fração ínfima de sua idade atual. O que vemos é um passado tão remoto que desafia nossa capacidade de imaginar. Ainda assim, essa visão nos conecta a uma realidade maior, uma linha de tempo em que nosso próprio planeta é apenas um breve capítulo. A cada nova observação, o Webb escreve páginas inéditas na história cósmica. E talvez sua descoberta mais profunda seja justamente essa: o universo, desde seu nascimento, é muito mais dinâmico, violento e misterioso do que poderíamos supor. Ao revelar a presença de buracos negros supermassivos tão cedo, ele nos força a reescrever não apenas a astronomia, mas também a nossa compreensão do cosmos e de nós mesmos. Mas a grande questão permanece. Se esses gigantes surgiram tão cedo, não poderíamos encontrar outros segredos ainda mais antigos, escondidos nas sombras do espaço-tempo? O Webb já nos deu vislumbres extraordinários. Mas será que estamos apenas começando a tocar a superfície do conhecimento? Se tudo o que vemos hoje, estrelas, planetas, galáxias,
é produto de um processo cósmico contínuo. Então é inevitável perguntar onde tudo começou. As primeiras estrelas, chamadas estrelas de população 3, representam esse início primordial. Elas nasceram em um universo ainda jovem, composto quase exclusivamente de hidrogênio e hélio, livres dos elementos mais pesados, forjados em gerações estelares posteriores. Eram, em essência, as estrelas originais, pioneiras da luz no cosmos. O James Webb dedicou parte crucial de sua missão a buscar essas relíquias cósmicas. Sua capacidade de observar no infravermelho é a chave, pois a luz dessas estrelas viajou bilhões de anos, esticada pelo próprio tecido do espaço, tornando-se invisível aos telescópios tradicionais. O Webb não apenas consegue detectar essa luz, como também a analisa em espectros, identificando assinaturas químicas quase impossíveis de observar. As primeiras indicações vieram de regiões extremamente distantes, onde o Webb identificou padrões de emissão compatíveis com as estrelas de população 3. Em alguns desses sistemas, a ausência quase total de elementos pesados reforça a hipótese de que se tratam de estrelas formadas em uma época anterior à reciclagem cósmica. Isso significa que estamos olhando não apenas para estrelas, mas para fósseis vivos do universo primordial. Essas estrelas são extraordinárias em vários aspectos. São imensas, muitas vezes centenas de vezes mais massivas que o Sol, e queimam seu combustível com intensidade tão extrema que vivem apenas alguns milhões de anos. Isso é um piscar de olhos em escalas cósmicas. Quando explodem em supernovas, espalham pelo espaço os primeiros elementos mais pesados, menos carbono, oxigênio, nitrogênio, preparando o terreno para futuras gerações de estrelas, planetas e, quem sabe, vida. Uma das descobertas mais impressionantes do Webb foi a detecção de regiões com luminosidade incomum em galáxias muito jovens. Essa luminosidade sugere a presença dessas estrelas gigantescas e extremamente quentes. Essas são faróis primordiais, anunciando o nascimento das primeiras estruturas luminosas no universo. Ao detectá-las, o Webb nos oferece um vislumbre direto do cosmos, como ele era pouco depois do Big Bang. Mas há uma dimensão ainda mais profunda nessa busca. As estrelas de população 3 não são apenas corpos celestes, são testemunhas da transição cósmica. Elas viveram numa era em que o universo passava da escuridão absoluta para a luz, um período chamado de época da reionização. Ao entender essas estrelas, entendemos também o momento em que o universo se tornou transparente, permitindo que a luz se espalhasse livremente. É um marco fundamental na história do cosmos. O Webb revelou que essas primeiras estrelas não estavam isoladas. Elas nasceram em grupos, envoltas em nuvens densas de gás primordial. Essas regiões de nascimento não eram calmas, eram locais de intensa atividade, onde a gravidade, a radiação e o colapso molecular se entrelaçavam em um balé cósmico. Esse cenário moldou não apenas as primeiras estrelas, mas também a estrutura inicial das galáxias. E há outro aspecto fascinante. A morte dessas estrelas foi tão violenta que deixou cicatrizes no tecido do espaço. Explosões massivas criaram buracos negros primordiais e impulsionaram ondas de choque capazes de induzir a formação de novas estrelas. É um ciclo de criação e destruição, onde o final de uma estrela se torna o princípio de outras. O Webb, ao observar essas regiões, nos permite testemunhar esse ciclo no seu estado mais puro e antigo. Mas a presença dessas estrelas também levanta uma questão inquietante. Se elas viveram tão pouco tempo, por que não encontramos evidências diretas, mais abundantes delas? Talvez porque sua luz, apesar de intensa, foi apagada pela expansão do universo, ou talvez porque elas existiram em uma era tão remota que suas assinaturas são extremamente difíceis de detectar. O Webb nos trouxe mais perto dessa resposta, mas também revelou a complexidade
do desafio. Além disso, a química revelada por essas estrelas abre novas possibilidades para compreender a origem dos elementos essenciais à vida. É possível que a produção de carbono, oxigênio e nitrogênio tenha começado muito mais cedo do que supunhamos. Isso significa que os blocos da vida podem ter se espalhado pelo cosmos, em uma era em que ainda não havia planetas como a Terra. O Webb não apenas busca estrelas antigas. Ele busca o início da própria história da matéria viva. A busca pelas estrelas de população 3 é, portanto, também uma busca por nossas origens. Olhar para essas estrelas é olhar para o momento em que o universo iniciou o processo que, bilhões de anos depois, resultaria em nós. É uma conexão que transcende o espaço e o tempo. Ao contemplar essas relíquias, percebemos que somos parte de uma cadeia contínua, onde cada elemento do nosso corpo teve sua origem nas fornalhas das primeiras estrelas. Mas o Webb ainda guarda surpresas. Entre seus dados, existem sinais que podem indicar não apenas estrelas, mas agrupamentos inteiros, estruturas primitivas de galáxias inteiras, tão antigas que flutuam na fronteira entre o conhecido e o desconhecido. E isso nos leva a uma reflexão essencial. Até onde a visão do Webb nos permitirá recuar no tempo? Poderemos um dia contemplar o próprio instante em que a luz nasceu pela primeira vez? Essa pergunta permanece no ar. Enquanto isso, o James Webb segue seu olhar silencioso e incessante, atravessando bilhões de anos-luz para trazer até nós fragmentos do universo primordial. E em cada descoberta dessas primeiras estrelas, há a promessa de que estamos apenas começando a entender o início da nossa própria história. À medida que o James Webb expande nossa visão, ele não nos leva apenas a estrelas isoladas ou galáxias distantes. Ele nos leva ao âmago da própria estrutura do cosmos, uma rede imensa, complexa, de matéria e energia, que conecta tudo. Essa rede, conhecida como a teia cósmica, é o esqueleto do universo, composta de filamentos de matéria escura e gás, aglomerados de galáxias e vastos vazios. A observação dessas primeiras estruturas nos revela a arquitetura fundamental da realidade. O Webb, com sua capacidade sem precedentes de captar luz infravermelha, detectou detalhes dessas formações em escalas inimagináveis. Ele enxergou aglomerados de galáxias tão distantes que sua luz partiu quando o universo ainda tinha apenas alguns poucos bilhões de anos. E não são apenas aglomerados estáticos. São dinâmicos, em constante crescimento, moldados por forças gravitacionais colossais, onde centenas ou milhares de galáxias se agrupam, interagem e se fundem. Cada um desses aglomerados é uma cidade cósmica em construção. As galáxias dentro deles se aproximam, colidem e se transformam. Esses encontros geram ondas de formação estelar, violentas explosões e fenômenos energéticos que transformam o espaço ao seu redor. É um espetáculo silencioso, tão grandioso, que desafia nossa compreensão, mas revelado agora com clareza inédita pelo Webb. Além dos aglomerados, o Webb captou filamentos gigantescos, correntes de gás e matéria escura que interligam as galáxias, formando uma teia invisível que sustenta o universo. Essas estruturas não são apenas artísticas em sua geometria. Menos são vitais. Elas canalizam matéria para regiões onde novas galáxias nascem, como rios cósmicos alimentando mundos em formação. Entre essas descobertas, uma se destaca: a observação de protoaglomerados menos concentrações iniciais de galáxias que existiam quando o universo tinha menos de 2 bilhões de anos. Esses protoaglomerados representam o início da organização em larga escala. Quando a estrutura do cosmos começou a emergir do caos inicial, é como assistir à construção das primeiras cidades do universo. O Webb revelou ainda que muitos desses aglomerados primordiais contêm galáxias já surpreendentemente maduras.
com populações estelares formadas, buracos negros ativos e sinais de intensa formação de estrelas. Isso indica que o universo não apenas criou essas estruturas rapidamente, mas também as fez evoluir em ritmo acelerado. A complexidade cósmica se revelou muito mais precoce do que nossos modelos previam. Há também uma implicação profunda nessas observações. Se estruturas tão grandes e complexas existiam tão cedo, isso sugere que a gravidade e a matéria escura agiram em sincronia desde os primórdios. A matéria escura, invisível e misteriosa, é a cola invisível do universo, moldando essas teias e guiando o crescimento das galáxias. O Webb, ao observar sua influência, nos aproxima da compreensão desse componente fundamental da realidade. Essas descobertas provocam uma reflexão essencial. A estrutura do universo não é resultado de processos lentos e isolados, mas de uma rede interconectada, em que tudo influencia tudo. Galáxias, estrelas, buracos negros, matéria escura, todos fazem parte de um organismo vasto, pulsante e vivo. Olhar para a teia cósmica é perceber que o cosmos é uma história não contada de conexões profundas. O Webb também trouxe novas informações sobre a evolução desses aglomerados ao longo do tempo. Ele mostrou que eles crescem não apenas pela fusão de galáxias, mas pela absorção de matéria advinda dos filamentos. É um processo contínuo, em que a estrutura cósmica se expande, se reorganiza e cria complexidade. É um ciclo sem fim, uma dinâmica que reflete o próprio caráter do universo. E ao contemplar essas imagens, percebemos que estamos olhando para um passado tão distante que desafia nossa percepção de tempo. Cada aglomerado observado pelo Webb é uma cápsula temporal, mostrando como o universo era bilhões de anos atrás. Mas mais do que isso, eles são pistas para entender o destino final do cosmos, pois o que vemos agora são estruturas em formação, mas que em escalas de tempo imensas evoluirão, mudarão e talvez desapareçam. E surge uma questão inquietante. Se o Webb nos mostra esses padrões em larga escala, não seria possível que houvesse desde o início uma espécie de arquitetura prévia do universo? Um plano cósmico escondido nas leis fundamentais da física que guia a formação de galáxias e aglomerados desde o nascimento do cosmos? Essa é uma questão que ultrapassa a astronomia e entra no território da filosofia e da metafísica. O Webb, ao abrir essa janela para as primeiras estruturas cósmicas, não está apenas observando o universo. Ele está nos revelando a natureza profunda da realidade. Ele nos mostra que o cosmos não é apenas matéria e energia, mas uma tapeçaria viva, tecida por forças invisíveis, moldada por interações complexas e carregada de significado. E assim, ao final desta parte da jornada, fica a pergunta que ecoa no silêncio das estrelas: se o universo construiu suas primeiras cidades tão cedo, qual será o próximo capítulo dessa história infinita? Estaremos nós, como espécie, destinados a compreender plenamente essa arquitetura cósmica? Ou será ela um segredo eterno, guardado nas profundezas do espaço e do tempo? E no final, tudo converge para uma questão essencial. Qual é o significado de tudo isso? O que nos revelam as imagens, os dados e os espectros capturados pelo James Webb? Não são apenas descobertas científicas. São fragmentos de uma narrativa cósmica muito maior, menos a história não contada da origem, evolução e destino do universo. O Webb nos mostrou galáxias tão antigas que nasceram quando o cosmos tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. Ele revelou buracos negros supermassivos que surgiram quase imediatamente após o Big Bang. Detectou sinais das primeiras estrelas, nascidas em um mar primordial de hidrogênio e hélio. E nos trouxe imagens das próprias estruturas que moldam o universo, filamentos e aglomerados, a teia cósmica que sustenta a realidade. Cada descoberta é uma página escrita na epopeia do cosmos.
Mas há algo mais profundo nessas revelações. Não é apenas a magnitude do que vemos, mas o fato de que, ao olhar para o passado, estamos olhando para nós mesmos, pois tudo o que compõe nosso mundo, menos cada átomo do nosso corpo, teve sua origem nas fornalhas estelares, nas fusões galácticas, nos ciclos de criação e destruição revelados pelo Webb. Nós somos feitos da história do universo. Nós somos a própria narrativa que ele começou a escrever há 13 bilhões de anos. A missão do Webb é também uma missão de humildade. Ele nos lembra que, por mais que avancemos, nosso conhecimento é fragmentário. Cada resposta traz novas perguntas. Como exatamente se formaram os primeiros buracos negros? Onde estão as estrelas de população 3? Qual é a verdadeira natureza da matéria escura que estrutura o cosmos? O Webb ampliou nosso horizonte, mas também revelou o quão vasto permanece o desconhecido. Ao longo dessa jornada, aprendemos que o universo é muito mais rápido, violento e surpreendente do que supunhamos. Sua evolução não seguiu um roteiro previsível. A ordem e a estrutura surgiram com velocidade, em uma dança de forças invisíveis. O cosmos é vivo em sua própria maneira, crescendo, colidindo, transformando-se. E nós, ao olhar para ele, nos tornamos parte dessa dança, menos observadores e participantes de um drama cósmico contínuo. E há também uma dimensão filosófica nessa jornada. As descobertas do Webb não são apenas sobre o passado, mas sobre o futuro. Elas nos fazem questionar nosso lugar no cosmos. Se a vida poderia surgir tão cedo em galáxias primitivas, se mundos complexos poderiam existir antes mesmo de nosso Sol nascer. Então a vida não é um acaso tardio, mas talvez uma consequência inevitável da própria evolução cósmica. Isso muda a perspectiva sobre nossa própria existência. Somos raros e únicos? Ou somos uma expressão natural de um cosmos que sempre buscou gerar consciência? A missão do Webb ainda está longe de terminar. Cada imagem, cada espectro, cada descoberta é uma porta aberta para novas jornadas. E assim como ele olhou para as primeiras luzes do universo, nós também olhamos agora para o futuro. Um futuro em que novas gerações de telescópios e sondas nos levarão ainda mais longe. Talvez um dia possamos tocar o instante do nascimento do tempo, compreender a essência do espaço e responder à questão mais antiga de todas: por que existe algo e não nada? E nesse silêncio, nessa vastidão iluminada por estrelas que nasceram há bilhões de anos, nos confrontamos com nossa própria fragilidade e grandiosidade. Somos poeira estelar consciente, capaz de contemplar o cosmos e entender parte de sua história. Isso é, talvez, a maior descoberta que o Webb nos trouxe. A prova de que não estamos separados do universo. Nós somos ele. E quando olhamos para as imagens mais profundas que o Webb nos ofereceu, vemos não apenas o passado, mas também o reflexo de um futuro em construção. Pois cada descoberta abre novos caminhos para o conhecimento e novos desafios para a curiosidade humana. O universo é uma história sem fim, e nós somos seus leitores e autores ao mesmo tempo. Assim, a grande questão final permanece. Se o James Webb nos revelou fragmentos tão profundos do início do cosmos, até onde poderemos ir? Até que ponto conseguiremos compreender a tapeçaria invisível que sustenta a realidade? Talvez a resposta não esteja em um ponto final, mas em nossa incessante vontade de buscar. E nesse impulso de buscar reside o verdadeiro legado do Webb. Ele não apenas nos mostrou o cosmos como ele é, ele nos mostrou que o cosmos é uma pergunta viva, sempre a nos desafiar, sempre a nos convidar para continuar a viagem. E assim, fechamos este capítulo da história da exploração. Mas não a última página, pois o cosmos continua a escrever sua história, e nós, como curiosos viajantes, permanecemos ao lado, prontos para ler o próximo verso dessa epopeia infinita. Se você se fascina por jornadas como esta, que desvendam os cantos mais profundos do conhecimento, considere estar conosco
nesta exploração contínua. Nossa busca por respostas é constante, e ter a sua companhia torna a viagem mais significativa.